Meu nome é Fabiana Menini, sou da equipe do Pontão Cultura Viva Hip Hop e hoje vou conversar com vocês sobre projetos culturais. Um projeto cultural é uma ferramenta estratégica que tem como finalidade apresentar os planos e ideias que possuem objetivos, que destaquem cultura, arte, linguagem, movimentos ou povos. O projeto cultural vai assim concretizar as ideias e captar meios humanos e materiais para a realização dessas ideias. O projeto pode fazer integração e articular políticas públicas na área da cultura. O projeto pode fazer integração e articular as políticas públicas com a área da cultura. A gente pode falar em projetos culturais com educação, com juventude, igualdade racial, direitos da mulher, entre outros. Os principais tipos de projetos são projetos sociais, culturais, de pesquisa, empresariais ou projetos pessoais, quando alguém quer realizar algo na área da cultura. Quando a gente fala em cultura, eu sempre gosto de trazer um esqueminha que pode ajudar na realização do projeto, que são os 4 P's, que são a pesquisa, o público, o planejamento e a execução do projeto. Então, os 4 P's são pesquisa, público, planejamento e projeto. As perguntas que a gente tem que fazer ao iniciar um projeto, a escrita de um projeto cultural, elas são divididas em algumas palavras que nos ajudam também nessa escrita. A justificativa do projeto. A justificativa do projeto é o porquê. É onde você diz o porquê aquele projeto deve ser executado naquele local, com aquelas pessoas, para atingir aqueles objetivos propostos. O segundo são os objetivos. Os objetivos são um como. Atenção às palavras que podem definir ou podem discorrer sobre esses objetivos. Eu vou citar aqui algumas para que vocês tenham também a possibilidade de um guia a partir dessas palavras. Promover. Promover a arte digital. Valorizar. Valorizar a cultura de um povo. Difundir. Difundir a cultura da paz através da arte. Capacitar para, por exemplo, para a produção cultural ou para a execução de projetos. Fomentar. Fomentar a cultura de rua, fomentar o hip hop. Multiplicar. Multiplicar a atuação dos fazedores de cultura. Proporcionar, proporcionar o acesso. Ampliar, ampliar o público das atividades artísticas. Um outro tema também importante na hora da escrita do projeto é pensar nas trocas culturais. Essas trocas culturais eu sempre gosto de exemplificar elas com uma frase do Paulo Freire. Paulo Freire dizia: não existe docência sem discência. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Isso se refere muito em projetos culturais, nessa hora quando a gente tem a ideia do projeto e troca com alguém, troca com uma comunidade onde esse projeto pode estar inserido, troca com algum tema na área da cultura
aonde o projeto pode discorrer. Então, essas trocas são a base para a construção dos projetos. Quando a gente fala no planejamento do projeto, o planejamento, para ter significado e validade, ele precisa de uma ação participativa. Essa ação participativa, ela pode vir da comunidade aonde o projeto está inserido. Comunidade aqui, eu me refiro não somente ao espaço do território, eu me refiro também aos grupos sociais. Um projeto pode estar ligado a uma comunidade para fortalecê-la, pode se relacionar com pessoas e não necessariamente com os territórios. A coerência entre a programação apresentada em função dos objetivos do projeto e as ações para a realização são a troca de saberes da proposta. Em um projeto cultural, também é solicitado as suas fases ou etapas. Regularmente, nos formulários, essas fases ou etapas são chamadas de pré-produção, produção, pós-produção. Essas são as mais correntes. Às vezes, produção também é chamada de execução. A iniciação, o planejamento, a execução e o encerramento também podem ser fases do projeto. Isso cada formulário pode apresentar de uma forma, mas todos eles pedem o que se faz antes para que aconteça o evento e o que se faz após para o encerramento. Essas fases compõem o caminho que leva o projeto do início ao fim. Atingir o objetivo, cumprir com um prazo, se manter no orçamento, atingir a qualidade prevista, obter a satisfação das partes, são apresentadas na construção no projeto e vão ser apresentadas aqui também. Um projeto, ele pode ampliar e aprofundar as relações com os parceiros da comunidade, proporcionar o sentimento de pertencimento, o sentimento que acolhe a comunidade, que dá a oportunidade para que as pessoas sonhem, planejem um futuro, desenvolvam ferramentas e habilidades e tenham trocas entre si e com quem propõe o projeto. As características de um projeto cultural. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender outras manifestações culturais, como a pintura, a música, a dança e os idiomas. Na troca de saberes de um projeto, a linguagem pode ser emotiva, referencial, poética e pode informar, persuadir e até emocionar. O simbólico como ferramenta para representar os significados de uma cultura, como, por exemplo, as características das pinturas indígenas. Então, essas características, essa linguagem é importante na hora de escrever o projeto. Vamos falar agora do público. Os públicos, eles podem ser alcançados através da divulgação. Muito falamos sobre internet hoje como principal meio de divulgação. Devemos levar em conta o que o projeto quer atingir. Dessa forma, podemos falar de acesso e acessibilidade de públicos também. E se o objetivo de ampliar o acesso
levando em conta o público, devemos pensar, pesquisar onde estão estes públicos e por onde o projeto pode ser divulgado. O público pode ser crianças, jovens, adultos, idosos ou para todos eles. Pensando no público, vou continuar agora nesse mesmo troço aí. Pensando no público, nós devemos organizar para que cada público tenha o acesso de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa cadeirante. Uma pessoa cadeirante precisa de rampas para ter acesso. Uma pessoa cega ou de baixa visão, ela precisa de recursos em braille ou letra ampliada. Pessoas surdas requerem intérprete para que possa mediar a comunicação através da linguagem de Libras. As relações de um projeto. As relações podem ser locais e podem ser globais. Nós trabalhamos com saberes em projetos culturais. As relações do projeto devem se dar prioritariamente com parceiros que apoiem a cultura na comunidade, entendendo a inserção num projeto global. A comunidade, ela não pode ser considerada isoladamente. A ação local deve ser tratada como impulsionadora de transformações globais. Esse entendimento se dará através do conhecimento, desse conhecimento sendo validado e amparado pela teoria. A implantação de uma visão cultural que seja mobilizadora e que fomente o ideal comunitário se refere principalmente à valorização do multiculturalismo, uma vez que o objetivo é conhecer melhor a comunidade. Os saberes pessoais serão compartilhados de forma colaborativa, fortalecendo as experiências, o fluxo dos saberes e a diversidade dos conhecimentos. Estas etapas, elas são importantes para a criação do projeto, para que seja feito em conjunto com as pessoas do local. Devemos ter atenção ao entendimento das diversas artes. Cada linguagem artística tem o seu próprio modo de comunicar e de se relacionar. O teatro, a música, a literatura, as artes plásticas. O entendimento da multiplicidade cultural das comunidades é compreender os trabalhos culturais voltados para uma dinâmica própria daquela comunidade, com seus valores culturais e sociais. Quem faz produção cultural? O produtor cultural ou a produtora cultural é a profissional especializada em planejar, organizar e coordenar projetos culturais e artísticos. A produção cultural, como nós falamos no início e até citamos o Paulo Freire, deve ser participativa. Ela tem também que andar junto com as políticas culturais. Isso é o que diferencia a produção cultural, por exemplo, da produção de festas, produção de eventos, produção de conteúdo para TV ou internet e da produção de espetáculos, como por exemplo, shows. Os projetos culturais, por muitas vezes, eles têm início, meio e fim, pré-produção, produção ou execução e pós-produção. Nós estamos falando aqui de tempo de realização, meses, dias ou anos. Os projetos comumente apresentam planilhas onde deve ser preenchido os seus objetivos e ações. E esses objetivos e ações, eles devem ser detalhados e divididos
dentro do tempo da sua realização. Na administração do tempo, é necessário observar a dedicação da equipe às suas tarefas, para que ao final de cada etapa o projeto tenha alcançado o objetivo daquela etapa. Agora vamos falar então de apoio, financiamento, patrocínio e fomento a projetos culturais. Apoio. De qualquer forma que seja feito esse apoio, que pode ser feito em produtos, equipamentos ou recursos humanos, falamos sobretudo agora dos apoios locais. Os apoios locais, eles podem ser não monetários, não envolver dinheiro, envolver cedência de espaço sem custo ou com custo reduzido, apoio logístico, como por exemplo, transporte, carregar equipamentos, apoio na divulgação, onde os comércios e os apoiadores locais fazem a divulgação deste evento, colocando flyers, colocando faixa, até mesmo tendo uma fala com as pessoas que vão nos seus espaços. Falamos também em patrocínios privados. Esses patrocínios têm de ser divulgados nos meios de comunicação do projeto de acordo com o que foi acertado com o patrocinador. Cada vez mais as empresas desenvolvem ações de responsabilidade social. Essas podem se traduzir em patrocínio para projetos culturais e sociais. Esses patrocínios são financeiros, feitos sob formas de cota de patrocínio ou cobertura total dos custos do projeto. Sobre as cotas no patrocínio, deve-se cuidar muito o que se oferece para cada cota. Podem ser divididas em cota ouro, prata, bronze. A cota ouro com um maior número de locais ou possibilidades de divulgação. A cota prata um pouco menor e a cota bronze pode ser a cota dos apoios. Fomento público. O financiamento público de um projeto cultural pode ter a forma de financiamento, incentivo ou apoio. O financiamento de um projeto pode ter várias origens. O financiamento total do projeto, ele pode ser financiado até 100%. Financiamento parcial. Pode ser financiado uma parte, ficando distribuído entre diversos apoiadores os valores. E o financiamento público, ele pode ser feito também através de editais, chamamentos ou convênios e patrocínios. Os editais, eles têm uma regularidade e isso é importante que se tenha sempre as datas evidenciadas. A gente sabe que sempre no mês de março sai o tal edital. Então já ir se preparando para participar. Financiamentos locais. São aqueles financiamentos das pequenas empresas que estão dentro da comunidade. Essas pequenas empresas podem ser salão de beleza, o mercadinho, a loja de produtos de limpeza, pode ser aqueles pequenos comércios locais que conhecem o seu trabalho e vão conhecer as pessoas que vão participar. Esse financiamento local, ele pode ser direto, dando uma grana, ou pode ser disponibilizando para o projeto meios humanos, logísticos ou outros para a produção dos meios necessários para a realização.
Ainda é possível que algumas necessidades do projeto possam ser assumidas por esses patrocinadores, apoiadores locais, como, por exemplo, a divulgação. A pequena loja ou o mercado ou aquele pequeno negócio local ter uma faixa do seu evento, ter os flyers do seu evento ao lado do caixa. Também esses apoiadores podem ceder transporte, podem ceder refeições. Isso também pode envolver uma troca com os restaurantes locais. Eles colocam um banner ou colocam uma divulgação dentro do evento, convidando os participantes a irem até o seu comércio. Incentivos e fomentos para os projetos. Fomentos regionais ou locais. Esses incentivos, financiamentos ou apoios dado por organismos da gestão local, como as câmaras municipais, por exemplo, podem vir através de emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares geralmente são destinadas um ano antes, então se terá um tempo de aprovação da emenda e o tempo para a realização do projeto. Isso deve ser bem observado para que não se tenha problemas na execução. Normalmente, os estados têm as suas leis de incentivo à cultura. Essas leis, elas podem ser acessadas por produtores culturais cadastrados, geralmente em uma plataforma onde o produtor coloca seu CNPJ e as informações cadastrais da sua empresa. Geralmente é sobre o ICMS, que é o imposto estadual, o imposto de circulação de mercadorias. Ela se refere à destinação do imposto das empresas para a realização de projetos culturais através de patrocínios. Esses projetos podem receber aporte de recursos de empresas que realize venda direta ao consumidor. Aí a gente pode está falando de padarias, mercados, lojas de vestuário, venda de flores, bares, venda de carro. Cada lei de incentivo tem a sua legislação específica. O importante é que vocês leiam essas legislações e entendam o que cada estado indica para que possa ter patrocínio a partir das leis municipais. Os editais dos estados são, como eu disse, realizadas as inscrições dentro de alguma plataforma local. Para essas plataformas é necessário ter um cadastro onde é colocado o CNPJ da empresa, as negativas, portfólio e a constituição conforme cada caso. Se for uma empresa do terceiro setor, uma entidade, colocar o seu estatuto. Se for uma empresa que não seja do terceiro setor, colocar o contrato social. Financiamento nacional. Nós temos no Brasil hoje os editais do Ministério da Cultura, os editais da Funarte e os editais da Fundação Palmares. Esses editais, eles têm regulamento, legislação específica e regras de atribuições. Normalmente, as candidaturas têm um prazo rigoroso
entre a publicação e a data da apresentação do projeto. Por regra, as candidaturas elas funcionam em um portal digital. Na Cultura Viva, hoje, muito se usa o mapa da cultura como espaço para inscrição nos editais. Financiamento público ou fomento internacional. Tratam principalmente das relações com organismos internacionais. Eles são realizados através de fundos que podem ser diretamente geridos e atribuídos por estes organismos ou entidades que fazem a sua gestão. O Consulado dos Estados Unidos tem um edital aberto, o Consulado da França tem edital aberto. Os consulados no Brasil normalmente têm editais para a área da cultura. Projetos também podem ter receitas próprias. Um projeto cultural pode gerar receita própria muito variável, dependendo da sua natureza e da atividade que envolve. As mais frequentes são a venda de bilhetes ou ingressos para espetáculos ou eventos, a venda de produtos, por exemplo, merchandise do evento, em feiras também, fazer a venda de produtos do seu projeto. Uma outra forma é a cedência dos espaços. Esses espaços eles podem ser vendidos. Por exemplo, uma feira vender os espaços para exposição. A venda de espaço publicitário. Por exemplo, colocar no programa, nos banners ou em outros suportes de comunicação que podem ser tanto físicos como digitais, a marca das empresas que compraram o espaço. O merchandising do projeto é a criação de produtos associados a este projeto. É fazer a promoção do projeto a partir de produtos com o seu logotipo, com a frase do evento, e isso gera renda após serem vendidos. A venda de catálogos de livros e outros em formato físico ou digital. Em digital pode ser criado, por exemplo, um NFT do projeto. Esses são itens que também geram receita. Financiamento coletivo. Vocês lembram das rifas das escolas? Hoje em dia, esse financiamento é feito através até de rifas digitais. O princípio do financiamento coletivo é basicamente o mesmo das rifas das escolas. Muitos contribuem com pouco para que o financiamento de algo em que acreditam possa ser realizado. Trata-se, no final, de uma espécie de mecenato cultural coletivo. Constitui atualmente uma das fontes de financiamento de muitos projetos culturais. A internet e a possibilidade de criação de plataformas culturais têm contribuído para o sucesso dessa forma de financiamento para os projetos. Segmentos culturais que normalmente aparecem nos editais. Nos formulários dos editais, normalmente aparece: marque aqui seu segmento. Segmentos podem ser muito amplos, então eu vou citar vários para que vocês possam pensar em qual desses segmentos ou quais se encaixa a sua ideia e o seu projeto cultural. Então nós podemos falar em artes visuais, artesanato, audiovisual, blocos de carnaval de rua,
capoeira, carnaval, circo, integração latino-americana, sexualidades LGBTQIAP+, livro, leitura e literatura, memória e museologia social, patrimônio material e patrimônio imaterial, projetos de matriz africana, de juventudes, de articulação de redes, culturas indígenas, sustentabilidade, hip hop, folclore e tradição, livro e leitura, memória e patrimônio, música, teatro. Estas são algumas dos segmentos culturais onde o seu projeto pode se identificar e estar. Agora eu vou citar alguns objetivos possíveis para algumas áreas culturais. Por exemplo, na área da dança. Um dos objetivos de um projeto de dança pode ser divulgar a dança africana como uma possibilidade de contribuir com processos de desconstrução do preconceito étnico-racial a partir do aumento da visibilidade da cultura afrodescendente. Esse objetivo de divulgar, ele vai ser aberto e esmiuçado a partir das outras perguntas de um projeto cultural. Tornar acessível a PCDs, projetos culturais. Esta sigla é para o termo pessoas com deficiência. Ela se refere a quem tenha impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que impeçam sua participação na sociedade em situação de igualdade com os outros indivíduos. O conceito de acessibilidade cultural visa entregar uma forma mais eficaz de garantir a participação de todos, sem nenhuma inclusão, que todos possam ter contato com a cultura. São muitos os exemplos que podemos dar, mas em geral o termo fala da empatia para gerar pontes de acesso ao conhecimento. Esse termo PCD é e trata de empatia. O termo é bastante popular quando o assunto é a ocupação de espaços públicos ou privados. Por definição, a inclusão cultural consiste em garantir que todas as culturas tenham seu espaço e fala de forma igualitária através da audiodescrição, pisos táteis, libras e legendagem. Nós vamos falar de gênero também nos projetos. Quais são os tipos de gênero? Quantos gêneros existem? Existem diversas identidades de gênero. E essas identidades, elas podem ser diferentes. Nós podemos incluir aí masculino e feminino, transgênero, gênero neutro, não binário, agênero, pangênero, genderqueer, two-spirit, terceiro gênero e todos ou nenhum ou uma combinação destes. Estas possibilidades de inclusão dentro dos projetos culturais devem ser pensados também como uma forma de acessibilidade. Vamos falar agora de cultura da paz. A cultura de paz diz respeito a uma visão de mundo que privilegia o diálogo, a mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes e ação violenta e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Modos baseados na prática da não violência
por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Nos projetos também podemos falar de economia solidária. O objetivo da economia solidária é incentivar o desenvolvimento da sociedade como um todo, com foco na diminuição da desigualdade econômica e social. A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração do trabalho e na inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra, que produz, que vende, que troca, que compra. Seus princípios são o da autogestão, a democracia, a solidariedade, a cooperação, o respeito à natureza, o comércio justo e o comércio solidário. Vamos falar de cultura digital. Definido como práticas, costumes e formas de interação social realizadas a partir das ferramentas da tecnologia digital, como a internet e as TICs, tecnologia de informação e comunicação. Hoje as pessoas andam com dispositivos móveis o tempo todo, conectada à internet o tempo todo. Seus computadores hoje são os telefones de mão. Então, o seu projeto deve comunicar e fazer trocas a partir dessas possibilidades que a cultura digital nos traz.